Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar em um lugar um pouco diferente, muito diferente, né? Eu vim gravar no Parque das Rosas, mas agora não é o tempo da rosa aqui no Japão, mas tem um pouco de rosa, porém tem várias outras flores, né? Então ainda está um lugar bem bonito, mas no tempo da rosa, gente, isso aqui fica magnífico, fica muito bonito mesmo. Fica assim um paraíso mesmo, sabe? É muito bonito aqui. E hoje eu vou estar gravando aqui nesse lugar bonito, nesse lugar verdinho, cheio de flores. Vou virar a câmera para vocês verem. Olha, que lugar lindo. Muito bonito. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre a graça de Deus. Estive falando nos vídeos anteriores, mas hoje ainda vou estar complementando alguns assuntos. Teve assunto que eu comecei a falar e parei, então hoje eu vou estar complementando. Quando Deus criou o ser humano, Ele nos criou, como eu já disse em vídeos anteriores, para uma vida eterna. Ele nos criou para viver com Ele por toda a eternidade. Então Ele colocou no ser humano a eternidade, né? Assuntos que eu já falei nos vídeos anteriores. E quando o ser humano pecou, então o ser humano ele entrou numa consequência muito terrível, porque a partir da contaminação com o pecado, o ser humano então ele se Deus não entrasse com uma providência, o ser humano viveria então eternamente no pecado. Porque agora a natureza do ser humano foi mudada. Ele perdeu a santidade, né? Porque ele foi criado santo, porém, ao ser contaminado com o pecado, ele se tornou um ser pecador por natureza. Porque, como eu disse, né? Ontem mesmo, o meu netinho falou assim: por que, vó, que quando Adão pecou, todo mundo se tornou pecador? Então, eu expliquei para ele o que eu já comentei nesses vídeos, né? Que quando Adão ele sofreu a degeneração da natureza, nós estávamos, quer dizer, os primórdios ainda estavam em Adão. Então, por estarem em Adão, como em forma de semente, quando Adão sofreu a degeneração, a sua semente santa, criada santa, que estava em Adão, essa semente foi corrompida. Quando Adão teve o primeiro filho, esse já nasceu contaminado com o pecado, né? E assim sucessivamente. Todos, mesmo Abel, era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que Abel foi uma pessoa temente, um jovem temente, mas não escapou de ser, claro, um pecador, né? Abel também era um pecador por natureza, mas existe uma liberdade que Deus deu para o ser humano, a liberdade de tomar decisões, né? Deus nos criou livres, como eu já falei, já comentei. Deus criou o ser humano com liberdade. Então, o ser humano, ele toma as suas decisões de acordo com o seu querer, né? Então, Adão, ele tomou uma decisão, ou seja, Abel, ele tomou a decisão de buscar a Deus, de tentar conhecer mais sobre esse Deus, o qual havia criado seus pais, e ele sabia a história de seus pais, que Deus os havia criado com suas próprias mãos. Ele conhecia a história, ele soube que seus pais pecaram, desobedeceram a Deus e, deixa eu virar aqui, né, como eu estava dizendo, Abel tomou uma decisão, né? Ele tomou a decisão de procurar conhecer esse Deus, de ser fiel a Deus. O meu assunto aqui não é sobre Caim e Abel, mas sobre a liberdade que Deus deu para cada ser humano. Porque Deus colocou no ser humano entendimento, como eu já disse, né? Deus deu para todo ser humano o entendimento. Então, nós podemos analisar os fatos, né?
Então nós temos essa liberdade e nós tomamos as nossas decisões de acordo com uns tomam decisões precipitadas, outros tomam decisões por impulso e outros tomam decisões sábias, né? Mas não é todas as pessoas que agem assim com entendimento, com sabedoria. Mas não é porque Deus não deu entendimento, Deus deu, né? Mas Deus deu também o livre-arbítrio. Agora, quando o ser humano, quando ele toma essa decisão de desobedecer, porque foi uma decisão, né? Ali a mulher foi enganada, mas de qualquer forma ela tomou a decisão de dar ouvidos. Como eu já comentei com vocês antes, aquilo ali que Deus fez ali era uma aliança, né? Era um trato, um combinado. Por quê? Porque Deus criou seres livres, seres com entendimento, com capacidade. Então a liberdade, ela é um fator que está do lado da justiça. Deus não poderia criar sem liberdade. E com liberdade, Deus precisava fazer com eles um tratado, uma aliança, para que eles, por meio da obediência a essa aliança, então eles se manteriam protegidos de todo o mal, porque havia um mal, havia o enganador, né? Então Deus ali, ele fez aquela aliança exatamente para protegê-los do mal. Mas quando eles desobedeceram por opção, na verdade. Eles desobedeceram, não desobedeceram forçadamente, desobedeceram porque optaram em escolher aquela ideia que foi apresentada a eles. Eles ficaram curiosos, a Eva ficou curiosa, mas depois o Adão também entrou pelo mesmo caminho e pecaram. Então, como eu estava dizendo, né? A partir do momento que eles desobedeceram e pecaram contra Deus, então eles, de igual forma, perderam a santidade, né? Então eles perderam a natureza santa e se tornaram pecadores por natureza. Então, quando o ser humano se tornou pecador por natureza, ele passou a necessitar de um representante que pudesse representar eles diante de Deus, porque agora eles estavam em uma condição precária, porque eles foram criados e eternizados. Então, dentro daquela condição, eles viveriam, então, se Deus não tomasse uma providência, eles viveriam eternamente no pecado. Então, o pecado leva à condenação. Então, o que o ser humano passou a necessitar? De alguém que pudesse tirar eles desse enrosco. E esse alguém teria que assumir a culpa humana. Porque, como eu já disse para vocês, né? Deus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus, ele não diria, olha, é só um pecadinho, então vamos deixar para lá, vamos esquecer tudo isso, porque foi a primeira vez, né, que vocês desobedeceram, então foi só um pecado, vamos esquecer isso daí e vamos começar do zero. E agora, de agora para frente, vocês não vão mais desobedecer para não entrar em consequências e vai ficar tudo certo, né? Deus poderia dizer isso, mas Deus, como eu disse, né? Deus não passa a mão na cabeça. Para Deus, o pecado, de qualquer forma, o pecado tem que ser punido. O pecado, ele deve ser punido. Ele deve receber a sua justa punição. Então, o pecado, ele não fica impune diante de um Deus que é plenamente santo. Agora, o ser humano, diante de Deus, ele estava em uma condição de separação de Deus, né? A condição humana agora era uma condição de um ser
separado de Deus, um ser que agora Deus havia criado eterno, né? Porque é um ser que Deus colocou nele a eternidade. Então agora ele, na condição de um ser eterno e agora no pecado, separado de Deus, ele precisava então de alguém que tomasse as dores, né, humanas e dissesse: olha, eu vou assumir a culpa humana, porque Deus, né, não passa a mão na cabeça. O pecado teria que ser punido. O pecado não fica impune diante de um Deus que é plenamente santo. Então, eles precisavam de um representante humano. Esse representante, como eu disse, humano, teria que ser um representante humano, porque quem havia pecado ali contra Deus foi um ser humano. Então, não ia servir um anjo, né? E mesmo porque um anjo, a natureza angelical não é compatível com a natureza humana. Então, não teria como. Quem pecou contra Deus foi um ser humano. Então, quem teria que, se alguém pudesse entrar, né, nessa história e resolver o problema humano, esse alguém teria que ser um outro ser humano. Então, aí Deus aceitaria, né? Se esse ser também preenchesse todos os requisitos das exigências de Deus. Mas, no meu modo de entender, nem o ser angelical poderia solucionar esse problema, porque o ser angelical, ele tem uma parte que é importante, né? Uma parte que é aceitável diante de Deus. O que? A santidade. Então, o ser humano, ele é santo, o ser angelical é santo. Então, nesse sentido, Deus, ele aceitaria por ser um ser santo. Porém, ele, no meu modo de entender, ele não preencheria todos os requisitos das exigências de Deus. Porque o ser angelical, ele não é onipresente, onisciente, onipotente, ele não é um ser eterno, e ele não tem autonomia para perdoar pecado, ele não tem poder sobre a vida e a morte. E o que mais o ser humano necessitava ali naquele momento era de um ser que tivesse autonomia para perdoar pecado, porque foi exatamente o pecado que separou o ser humano de Deus. Então ele precisava de alguém com autonomia para perdoar pecado, alguém que tivesse poder sobre a vida e a morte, porque pelo pecado entrou a morte, né? E a morte, a Bíblia diz, por meio de um homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, se foram destituídos da glória de Deus, se Adão foi destituído da glória de Deus, então toda a humanidade foi destituída da glória de Deus. Por quê? Porque todo ser humano, toda a humanidade viriam de Adão. Então, como eu disse, se Adão sofreu a degeneração da natureza, então a semente em Adão, que foi criada semente santa, se tornou uma semente contaminada. Então todos nasceriam com as mesmas características de Adão. Todos nasceriam pecadores por natureza. Então o ser humano, como ele sofreu, quando ele sofre ali a degeneração, ele passa de santo por natureza para pecador por natureza. Então, como pecador por natureza, este ser estava condenado. E então agora, Deus, né, ele, para resgatar o ser humano, o que Deus poderia fazer? Se um ser humano não poderia solucionar o problema, porque todos pecaram em Adão, não haveria então nenhum ser humano que não estivesse dentro dessa contaminação. Então todos estavam na mesma condição, todos se tornaram pecadores por natureza. E se Adão tivesse
por exemplo, tivesse tido filho antes, né? Então, ia ter algum ser humano santo, mas não. Adão, ele não teve nenhum filho antes, então toda a raça humana ainda estava em Adão. Então, quando ele sofreu degeneração, todos os primórdios, né, da raça humana que estavam em Adão, todos foram contaminados e sofreram a degeneração. Então, de santo por natureza, a raça humana passou a pecadora, uma raça pecadora por natureza. Como eu estava dizendo, não tem como um ser humano dizer: eu vou resolver o problema humano, porque eu vou entrar como um representante e eu vou me apresentar diante de Deus como um representante. Eu vou sofrer, vou morrer, mas eu vou pagar essa culpa diante de Deus. Não teria, porque todos são filhos de Adão. E o ser humano que ele precisava era de alguém com autonomia para perdoar pecado, alguém que tem poder sobre a vida e a morte, porque a morte entrou por causa do pecado. Então, agora o ser humano precisava de um ser que tivesse todo esse poder, toda essa autoridade. E quem poderia ser esse ser? Somente Deus. Não teria outro ser. Porque o ser angelical, por mais que o ser angelical é santo, ele não tem autonomia autonomia para perdoar pecado e não tem poder sobre a vida e a morte. O ser angelical não poderia dizer, né? Como eu já comentei, acho que em nenhum dos vídeos, se não me engano, né? O ser angelical não poderia dizer para o ser humano, como Jesus disse: homem, perdoados estão os teus pecados. Ele não poderia dizer para nós: eu vos ressuscitarei naquele dia, né? Eu acho que eu falei sobre esse assunto em um dos vídeos, acho que eu comentei essa parte, né? Que não teria condição, porque eles não têm esse poder. Não tem poder sobre a vida e a morte, não tem autonomia, né, para perdoar pecado. Então, não teria o que o ser humano necessita. Eles não poderiam preencher a necessidade humana e eu acredito que eles também não poderiam, então, sendo assim, não poderia preencher os requisitos das exigências de Deus. A única coisa que Deus poderia fazer era assumir a culpa humana, porque tudo que o ser humano passou a necessitar, só Deus poderia suprir, né? Só Deus tinha e tem aquilo que o ser humano necessitava. Então, nem o ser angelical também não poderia. Também, por outro lado, não daria certo, porque o ser angelical, a natureza angelical não é compatível com a natureza humana. Então, não teria um outro meio. Por isso que quando os que servem a Deus faz o comentário dizendo em nenhum outro a salvação. Não tem como haver a salvação sem que a pessoa se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. Não tem, porque que é só Jesus, como eu disse no vídeo anterior, porque Jesus é Deus. E só Deus preenche todos os requisitos das exigências do próprio Deus, porque Deus é perfeito, é plenamente santo, plenamente poderoso, é onipotente, onipresente, onisciente, tem poder e autoridade sobre a vida e a morte, tem autonomia para perdoar pecado. Foi contra Deus que a humanidade pecou, não foi contra outra pessoa, foi contra Deus. Então, se nós pecamos contra Deus, nós temos que nos recorrer a Deus para nós receber o perdão do pecado. Então, tudo está em Deus. Não teria um outro meio para a salvação humana. Tudo está em Deus. E Deus enviou quem para resolver esse problema? Quem que se tornou o representante humano? Deus, na pessoa de Jesus. Jesus, ele então se entrega, né, como o representante. Ali eu creio que teve, né, como eu digo sempre, a Bíblia não mostra o momento em que Deus fez o plano de criar o ser humano, porque tudo isso
ocorre, essa entrega de Jesus, isso ocorre lá na eternidade. Porque lá na eternidade, como eu já comentei várias vezes, quando Deus faz o plano de criar o ser humano, lá na eternidade mesmo, Deus viu que o ser humano ia pecar. Porque Deus, ele vê o futuro. Então, Deus viu que o ser humano ia pecar. Então, Deus já ali mesmo fez o plano de redenção, né? Então, ali Jesus, ele se oferece. Porque a Bíblia não mostra esse momento, mas mostra que deixa tudo claro de que o plano foi feito na eternidade e que Deus, desde antes da criação do mundo, ele já nos amava, né? E o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Então, quer dizer, não que Jesus foi realmente, literalmente morto antes da fundação do mundo, mas para Deus já, porque, como eu disse, Deus, ele é um Deus que ele vê o fim desde o começo. A Bíblia diz, Deus conhece o fim desde o começo. Então, para Deus não tem a barreira do tempo. Então, se não tem a barreira do tempo, Deus, ele, quando fez o plano, toda a humanidade já passou a existir. Então, por isso que Deus viu que o ser humano ia pecar, porque ele não tem a barreira do tempo. Deus, ele vê toda a história. Quando ele planejou criar o ser humano, ele já viu todas as coisas. Ele só olhou para o futuro e viu tudo o que ia acontecer. Não significa que todas as coisas que iriam acontecer eram um plano proposto de Deus. Significa apenas de que Deus é um ser eterno, onisciente e conhece todas as coisas e ele prevê o futuro. Ele prevê todas as coisas. Então, Deus previu que o ser humano ia pecar e lá mesmo ele já fez o plano da salvação, né? Então, como eu já disse em outras ocasiões, que Deus, ele não poderia desistir. Quer dizer, ele poderia se ele quisesse, porque ele é o dono, ele faz como ele quiser. Mas Deus, ele não duela com o seu caráter. Então, Deus, ele vendo que o ser humano ia pecar, ele tocou em frente ao seu plano, porque quando Deus, ele faz o plano, aquilo já passa a existir, né? Como eu disse, já passa a existir. Então, porque ele é um ser eterno. Ele fez o plano aqui, é só olhar para o futuro, ele já vê tudo aquilo realizado. Então, quando Deus fez o plano, ele já fez o plano de criar seres eternos, né? Não eternos no sentido de um ser eterno, porque eterno, nesse sentido, só Deus é. Deus é um ser eterno, mas ele já planejou criar o ser humano e dar ao ser humano a eternidade, colocar no ser humano a eternidade. Então, ele planejou criar o ser humano e eternizar o ser humano na criação. Então, quando ele fez esse plano, ele já fez o plano completo, com todos os propósitos dele ali já formado. Então, quando Deus olhou para o futuro, ele já viu o ser humano da forma que ele havia planejado, né? Um ser espírito, que possui espírito, alma e corpo, um ser criado e eternizado, né? Um ser com entendimento, com um ser que teria a condição de tomar decisões também. Então, Deus, ele, por sua justiça perfeita, ele criou esses seres. Ele criou estes seres dentro desta condição. Um ser com a mente aberta, com entendimento, com capacidade de analisar todas as coisas e de tomar as suas decisões. Então foi esse o propósito de Deus. E quando ele planejou, né, criar um ser dentro dessa condição e para viver com ele para sempre, um ser santo, né, para viver com ele para sempre. Então, quando ele olhou para o futuro, esse ser lá no futuro já estava criado, porque Deus não precisa esperar o tempo passar para ele ver, porque ele é um ser atemporal. E também não precisava chegar, como eu disse, ele criou já
completo do jeito que ele havia planejado criar este ser. Não precisava ele falar, eu vou criar o ser humano. Aí esperar chegar o tempo, quando chegasse o tempo, ele dizer assim, agora eu vou ver como é que eu vou criar esses seres. Não precisava isso. Ele, quando ele planejou como ele queria esses seres, ele já olhou para o futuro e já viu da forma que ele havia imaginado criar, né? Então, o nosso representante teria que ser um ser que tem autonomia para perdoar pecado e teria que ser um ser que tem poder sobre a vida e a morte. E assim, esse ser não poderia ser outro a não ser o próprio Deus, né? Então, aí entra a parte do plano da salvação, né? Onde Deus então envia Jesus como um ser humano, né? Porque Deus, ele, como eu disse, fez o plano na eternidade, Jesus se ofereceu, então Jesus já estava ali aguardando o tempo determinado para que ele se tornasse ser humano, vindo ao mundo, nascendo de mulher, né? E se tornasse um ser humano para ele ser esse representante que a raça humana necessitava. Então, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre o propósito de Deus em mostrar para o ser humano que não havia nenhum outro meio para a salvação humana, exceto por meio do plano feito pelo próprio Deus, o plano divino da salvação de Deus. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.